Hello! Hello, hello! E aí, tudo certo? Muito frio, mas Friaca? sobrevivendo. Imagino, mano, aqui em Floripa tá também, velho. Tá foda. Tá bem Tu foda. é, tu é daí mesmo ou não? Não, eu sou de Curitiba. Ah, então também é de frio lá. Tão acostumado. Não tá muito diferente. Eu vou dar mais 3 minutinhos aqui pra galera entrar e aí a gente começa. Beleza, eu tinha até pensado em entrar pelo meu celular, eu acho que eu vou trocar aqui, porque pra mim tá bem ruim o manuseio aqui. Eu vou trocar, já entro pelo celular. Tá, fechou. Tava dando alguma interferência de áudio aqui, agora rolou. Vocês me ouvem bem aí? Aham, tá tranquilo. Recebeu aí a apresentação, Dani? Recebi, vou compartilhar aqui pra gente testar, vamos ver. Beleza. Bora lá, então. Já aparece aí pra você? Já, né? Pra mim tá parecendo como se fosse a tela ali de quase apresentar, sabe? Pré-apresentação ali de Sei. construção mesmo. Deixa eu aumentar ela Mas não e... tem problema também. Então tá, já aumenta ali, tá? Maria, Beleza. então vamos dar, fica à vontade, tá? Primeiro, obrigado por ter aceitado, por estar aí de novo com a galera, dedicado esse tempinho para trocar essa ideia, preparar essa apresentação. E vamos que vamos, toca ela do jeito que você quiser. E é isso, manda ver, vamos dar. Bora lá. Primeiro, mais uma vez, né? Pela terceira vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar podendo compartilhar um pouco do que foi construído junto com outros amigos, né? Que a intenção, de certa forma, é estar podendo passar adiante aquilo que também foi nos passado, não digo que de graça, porque a gente também investe muito, né, no nosso conhecimento, mas a boa vontade de um, de outro, com certeza sempre vem com a melhor energia, e a minha intenção também é essa, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Michelon, sou uma das professoras e
proprietárias aqui da Grau CrossFit, que é em Canoas, do lado de Porto Alegre. Canoas não tem nada de muito especial, a não ser as pessoas mesmo, né? Aqui na Grau e na cidade como um todo, a gente tem uma comunidade muito especial. Aqui, para quem não sabe, somos eu e minha irmã, né, de sócias. A gente toca a Grau com muito carinho, com muito acolhimento, mas também tenta fazer um equilíbrio legal entre também ser um espaço profissional, onde a equipe também se desenvolva e a gente continue buscando entregar com excelência aquilo que a gente acredita ser o melhor na forma de CrossFit, né? Eu escolhi esse tema de instrução e interação porque acredito eu que eu já tive uma fase onde eu fui muito para um lado, né? Eu, como treinadora, tive uma fase onde eu me sentia muito confiante e muito tranquila em frente a um público, né? Desde o tempo de futebol, me sinto tranquila me apresentando, porém era muito mais na base do carisma do que do conhecimento. E aos poucos, algumas coisas que foram acontecendo, que não vou entrar hoje nessa parte porque a história é longa, mas algumas coisas foram me mostrando a necessidade de haver uma responsabilidade por trás e saber, de certa forma, equilibrar a instrução e a interação para que a pessoa realmente recebesse aquilo que ela merece e aquilo que é pelo qual ela está pagando, né, no momento em que a gente está oferecendo um serviço. Sou treinadora de nível 3 desde setembro do ano passado, tá quase fechando um ano, quando vê, voa, né? A gente nem acredita que passa tão rápido. Fui atrás dessa licença graças ao fato de eu não me sentir confiante com o conhecimento, então também sou muito grata pela minha falta de confiança por me fazer estar buscando constantemente, porque sem ela eu não teria me desenvolvido. Então, vamos lá. Pode passar para o segundo slide aí, Dani, que eu vou explicar também o porquê que eu identifiquei esse tema como algo que podia ser útil para que a galera que está aí se desenvolvendo também possa estar aplicando dentro das suas aulas, né? A minha intenção aqui é estar oferecendo estratégias para o uso da interação e da instrução numa aula de CrossFit. Hoje a gente quer explorar forma de otimizar a experiência do aluno pelo CrossFit, né? Entendendo a diferença entre essa interação e essa instrução, e a importância de cada uma para que a aula seja completa. A gente vai listar as partes essenciais da aula, vai destacar oportunidades para interagir e instruir em cada uma dessas partes, e também vai estar dando uma discutida ali no impacto positivo dessas abordagens, assim como um possível impacto ruim pela falta de equilíbrio entre os dois. Pode passar aí a próxima. A gente vai começar dando definições, né? Assim como o próprio Greg Glassman sempre gostava de ter as definições para a gente saber o que a gente está buscando e entender o porquê da gente fazer certas coisas, também é interessante dentro dessa apresentação entender o conceito de cada coisa. Então, pela instrução, né? A instrução é uma transmissão de informação, é uma orientação, um conhecimento passado. Então, por exemplo, se eu falo para o Romero, empurra os joelhos para fora, isso é uma instrução, estou falando para ele, mas é uma instrução, estou dando um comando. Já uma interação é uma troca de informação, ou uma brincada, pode ser até simplesmente um comentário sobre alguma coisa, né? Eu posso falar, pô, Dani, que massa seu cabelo, gostei. Eu demonstro que eu conheço ele, que mudou o cabelo, mas eu não estou falando nada que instrui, não tem comando nenhum nisso, né? Então, só dois exemplos simples aí da diferença entre uma instrução e uma interação. Nos dois momentos eu falei com as pessoas, mas de formas diferentes, né? Próxima parte, Dani. A gente vem aí para a estrutura da aula de CrossFit, né? Que a gente tem uma estrutura básica que, obviamente, a gente não está engessado em fazer sempre da mesma forma, mas existe um direcionamento, uma estrutura para que a gente tenha organização em como a gente vai entregar a nossa proposta de aula, que é o briefing, o aquecimento geral, o aquecimento específico, o treino de fato, que é o WOD, né, o treino do dia, e a volta à calma, que às vezes é negligenciada ali, mas a gente sabe da importância de cada uma dessas partes do nosso treino. E a gente vai estar falando sobre oportunidades de interação e de instrução em cada uma dessas etapas. Pode passar para frente, Dani. Então, para começar, pelo começo, né? O começo da nossa aula é o nosso briefing. O briefing
ele é mais informativo ou mais interativo? Alguém gostaria de participar? Se não, Né? Eu acredito que ele é uma mescla dos dois. com certeza. O briefing, ele tem uma natureza mais informativa, mas ele com certeza tem oportunidade dos dois, né? Então pode passar para frente aí, Dani. Vem um slide mais cheio de informação, mas obviamente eu não vou estar lendo o slide aqui, né? A intenção é demonstrar mesmo que dentro de um briefing a gente tem a oportunidade tanto de interagir quanto de informar. A gente tem um papel principal. O briefing, ele quer informar a direção que a gente vai levar essa turma dentro do treino, qual é o estímulo que a gente quer alcançar, qual é o objetivo para cada pessoa ali dentro da ideia de estímulo que a gente pretende oferecer para o WOD, mas a gente também pode ter a oportunidade de interagir. Acho que eu dei uma cortada aí, que entrou uma ligação. Deu para ouvir? Tudo certo? Beleza. Então, dentro do briefing ali, né, não sendo só informativo, é uma chance também de interagir. Não só para a gente informar o nosso conhecimento sobre o estímulo do treino, ou o nosso conhecimento sobre os movimentos que vão ser colocados dentro ali do nosso WOD, mas também eu posso estar demonstrando o meu conhecimento sobre a turma. Eu posso estar demonstrando conhecimento individual, assim como eu posso estar demonstrando características da turma que eu conheço. Essa minha turma das 6 da manhã, ela é mais energética, então eu posso estar comentando sobre isso, falando, para essa turma que eu já conheço, que vocês estão cheios de energia, eu não espero nada menos que, a informação de acordo com o objetivo do treino, né? E já demonstra uma conexão e uma forma também de valorizar aquilo que eles trazem de melhor. A gente também pode estar trazendo uma coisa mais instrutiva mesmo. Vou dar um exemplo, né? A gente tem hoje em dia, né, depois de muito trabalho, todas as turmas agachando com profundidade, se movimentando bem. Então, demonstrar lá no briefing, né? Galera, para essa turma aqui, a grande maioria agacha com profundidade, o nosso objetivo vai ser manter isso enquanto a gente busca velocidade. Para a gente também não estar indo só para um lado onde, tipo, só agacha bonitão, mas não tem intensidade dentro do treino. Então, no briefing, a gente já pode estar demonstrando ali o quanto que a gente conhece a nossa turma, né? Também é possível a gente, dentro de um briefing, às vezes, de forma sucinta, né, galera? Não é uma ideia aqui onde a gente quer aumentar o tempo de apresentação, onde o briefing ainda é um momento que o pessoal está parado, então é coisa rápida para a gente chamar ali uma atenção, mas logo já ir se movimentar. A gente pode identificar assim, galera, hoje a gente vai ter corrida no treino, né? Para a nossa colega Paula, que correu uma maratona esse final de semana, isso aqui vai ser tranquilo. Mas para vocês, é rapidinho, a gente demonstra o nosso conhecimento individual, demonstra o nosso conhecimento sobre a turma, enquanto já coloca também uma instrução direcionada ali dentro dessa nossa apresentação do que é o estímulo pretendido. Pode passar para o próximo, Dani. Acho que passou muito, pelo que eu olhei aqui. Passou o aquecimento geral. Bora lá. No aquecimento geral, instrução ou interação? Novamente, né, vem aquela questão. Dentro do aquecimento geral, a oportunidade predominante é o quê? É a instrução ou a interação? Também depende. A gente pode até mesmo olhar para uma aula onde, por exemplo, eu tenho um movimento que eu vou ter que trabalhar ele de uma forma mais chatinha hoje, mais mecânica mesmo, e dentro do movimento, vou dar um exemplo hoje de Grace, que a gente tem aqui na Grau hoje, né? Onde eu vou ter que estar puxando bastante ali para uma parte mais técnica. Então, talvez dentro do aquecimento geral, eu possa estar tentando desenvolver um pouco mais de interação, talvez botar uma brincadeira, baixar um pouco toda o excitement ali, né? A tensão de fazer uma Grace, de fazer um benchmark que nos leva para uma intensidade bem alta e colocar uma coisa mais interativa, colocar uma brincadeira, mas pode ser que o treino já tenha vários momentos de interação, que seja uma coisa em dupla. Então, eu não preciso estar fazendo tanta interação assim no aquecimento geral, porque senão vira uma coisa um pouco sem a direção e sem estrutura. A gente pode estar encontrando um equilíbrio, como eu disse, né? No nosso próximo ponto, a gente vai estar falando do aquecimento específico. Ele tem uma predominância mais de instrução ou de interação?
novamente vem aquela questão de depende sempre do qual é a proposta da aula. Pode ser que a gente venha de 3 dias onde a gente foi um pouco mais chato ali em relação a como que a gente queria passar uma técnica, ou então não teve tantos aspectos divertidos, foram coisas mais difíceis da gente passar, e a gente pode estar criando um ambiente de mais interação, onde a gente brinca assim, pô, tênis novo, hein, hoje vai voar nesse treino, algo mais para o lado da interação, mas sem faltar a nossa parte de instrução, senão fica sem o real valor do momento do aquecimento específico, né? Que é a gente, de fato, ensinar e melhorar o movimento de cada um dos nossos alunos. Oportunidades de interação no WOD. Pode passar para frente, Dani. Já está ali. Beleza. Durante o WOD, a gente tem a oportunidade de reconhecer em público, né, um movimento bem executado. Isso não deixa de ser uma interação. Posso estar celebrando recordes pessoais com os nossos alunos, né, conclusão da meta estipulada. Então, se eu pedir para o aluno, olha, a gente vai com uma carga menor hoje e o teu objetivo é terminar abaixo de tanto tempo, ele conseguiu estar colocando isso ali, né, verbalizando na frente de outros alunos, percebendo que essa interação ali, ela não é só válida para mim e para ele, mas é válida também para os outros colegas que observam que não é só colocar a carga que está no quadro de qualquer forma, e sim mostrar que a gente, conhecendo eles, a gente usa essa parte da interação para ganhar confiança. Ele entende qual é o objetivo perante as nossas interações, mas ele também busca esse objetivo perante a nossa instrução. Ainda dentro das oportunidades de instrução, ainda dentro do OD, né, com oportunidades de instrução, no OD não é o momento para a gente estar querendo corrigir uma falha que, de certa forma, a gente não conseguiu fazer dentro do aquecimento específico, né? O máximo que a gente vai estar colocando de instrução é olhar para a pessoa, digamos que o peito esteja fechado, né? Olhou para a pessoa, ó, Marcelo, pum, peito alto. O máximo é isso, né? Que seja uma coisa simples, onde pelo olhar a gente já conecta com a pessoa e mostra o que a gente espera fazer, né? Ou então, fulano, pula mais, quero ver um pulo mais alto. É rápido e direto ao ponto, senão essa interação que é dar comando para a pessoa acaba mais diminuindo a intensidade dela do que, de fato, ajudando ela a atingir intensidades mais altas. Por último, eu coloquei aqui uma pergunta, né? A volta calma, a gente tem mais oportunidade para instrução ou para interação? Na volta calma é onde a gente vê mais oportunidades para, muitas vezes, interagir. Porque ali a gente já teve bastante estresse. O treino é um estresse de forma controlada, né? Que a gente coloca uma proposta e a gente quer ver realmente as pessoas indo na sua intensidade máxima. E sempre tem, né? Aquelas pessoas que elas querem continuar caminhando depois, e muitas vezes elas nos mostram o quê? Que talvez elas podiam ser puxadas um pouco mais, ou então que elas não entendem muito bem qual é a intensidade que a gente realmente quer encontrar no OD, né? E tá tudo bem ter essas pessoas, ter essa dificuldade de alcançar essas intensidades altas, né? Desde que a gente também busque nessas informações como que a gente pode conectar com essa pessoa para que num próximo dia a gente busque de novo, talvez, uma intensidade um pouquinho mais alta e ganhe essa confiança. Eu já percebi muitas vezes que as pessoas que elas levantam e elas querem continuar ali caminhando, né, ou então elas querem demonstrar que, tipo assim, o treino não matou elas têm uma falta de confiança, às vezes, não só na gente, né, mas na própria capacidade de ir para uma linha de desconforto. E isso tá tudo bem, porque não foi essa instrução que elas tiveram sempre, né? Que se colocar nessa linha de desconforto é saudável. Então, vem a gente com uma ferramenta nova, né, que é o CrossFit, e mostrar tá tudo bem tu ter que terminar acabado no chão, parecendo que vai ter um infarto. Tá tudo certo, a gente tá aqui para te levar nesse caminho com confiança. Então, isso vai de um diálogo, às vezes, que a gente vê oportunidade no individual, mas às vezes também pode ser uma oportunidade da gente colocar uma musiquinha, a gente conduzir a volta calma, perceber também que a forma que a gente se coloca dentro dos nossos WODs, né, também
vai dar o tom de como as pessoas buscam, porque elas querem muito contentar a gente, de certa forma, né? E a volta calma não precisa ser sempre só uma musiquinha, às vezes pode ser uma prática, dependendo do que teve no ódio, dependendo qual foi o objetivo no geral, e isso sempre vai depender da construção de cada comunidade, né? Eu não acredito que tenha uma coisa certa e errada, mas sim da gente conseguir encontrar um bom balanço. No próximo passo, além dessa descrição de oportunidades ali, vem a parte mais importante, que é a gente entender quais são os riscos da gente ter um desequilíbrio entre esses dois fatores, né? De só instruir, ou instruir demais e interagir de menos, ou de interagir demais e instruir de menos. Então, vamos lá. Muita instrução e pouca interação. Pode dar um ranço, pode ter uma chateação, uma insatisfação, o nível de exigência fica alto, mas sem ter uma conexão emocional forte. Ou seja, se a pessoa não confia em mim, se ela nunca teve, de certa forma, eu demonstrando para ela que eu me importo com o movimento dela, que eu me importo com a saúde e desenvolvimento dela, numa forma geral, não só no dia de hoje, talvez todas as vezes que eu faça uma correção, ela fique com mais nojinho ali, né, de mim, de pôr de novo, vem a Maria aqui me incomodar porque meu joelho é assim, ou então eu não consigo agachar mais que isso. Sim, a gente tem todas as nossas dificuldades que às vezes as pessoas elas só vão querer realmente brigar para ir um pouquinho mais se a gente já teve aquela conexão emocional, né? Que se eu demonstro que eu me importo, oh, sabe por que tu não consegue agachar tanto assim? Provavelmente porque a gente passa o dia sentado, né? Quando a gente tem pessoas que trabalham numa certa postura, tem mais dificuldade, às vezes, de manter, por exemplo, o peito alto. E isso a gente só vai saber se a gente conversa com elas, se a gente ouve qual é a realidade delas, para botar assim, não, eu sei que é difícil, mas vamos continuar buscando porque vai melhorar a tua postura lá no trabalho. Né? Essa é a diferença da gente conseguir fazer esse equilíbrio para aí sim a nossa instrução ter valor de verdade. No próximo aspecto vem o contrário, um contraponto ali onde tem interação demais e pouca instrução. A gente pode estar olhando ali para os nossos alunos e ver uma movimentação pobre, uma falta de liderança, de referência em quem é que está conduzindo aquela experiência, quem está conduzindo a aula, uma desconfiança, não de desconfiar de algo, mas sim de faltar confiança no que está sendo feito, e o nível de exigência fica baixo, né? Apesar do ambiente ter uma vibe legal, a gente está cobrando, de fato, o serviço para o aluno ser nosso brother. E eu digo isso porque eu já fiz isso, né? Como treinadora, quando eu era lá no início, principalmente na área do futebol, eu, como eu disse antes, eu me achava assim uma pessoa que eu me sentia muito bem em frente à turma, em frente ao público, o time, né? Quando eu trabalhava com futebol, mas de fato faltava um conhecimento para eu estar levando aquele time para algo realmente que significasse para eles, para que tivesse uma experiência que acrescentasse na vida deles, porque não é justo também cobrar a pessoa para eu ser legal com ela. Isso é o mínimo, né? A gente ter uma experiência legal no sentido de tratar bem, de ter respeito, de conhecer a pessoa, mas tem que haver um equilíbrio entre informação entregue, entre conhecimento transmitido e a interação ali de brincadeira, de conhecer a pessoa, de pegar no pé um pouquinho, senão a gente está, de certa forma, sendo cobrando para ser amigo, né, do nosso aluno. Isso não é interessante, eu não gostaria de ser cobrada para ser amiga de ninguém, então também o contrário não pode se aplicar. Para concluir, eu coloquei aqui, né, que a nossa abordagem equilibrada de interação e instrução transforma a experiência de aprendizado e motivação para os alunos. Demonstra nosso valor como professor e nos diferencia, demonstrando cuidado com a comunidade. E eu acho que isso é muito forte, assim, na medida que a gente começa a encontrar grupos como esse, né, da mentoria, também é fácil da gente ir para o outro lado, tá? E eu digo isso também por experiência própria. A gente está sempre buscando, e é natural que a gente erre na medida. Quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a estudar para o L3 e quando eu comecei a aplicar as coisas que eu estava vendo, né, no L3,
eu percebi que, às vezes, o nível de exigência nas minhas aulas estava um pouco demais. Claro que eu percebi depois de um tempo, né? Depois de ouvir os meus alunos, depois de perceber que, às vezes, até eles, tipo, nossa, tu muda o tom quando entra na aula. Eu gosto de mudar o meu tom quando eu entro na aula. A minha intenção é essa mesmo, né? Porque é diferente quando a gente está numa conversa ali comum aqui fora da aula. Mas eu também preciso criar um ambiente onde lembro que as pessoas estão vindo aqui para ter uma boa experiência, que elas estão vindo aqui para ter uma hora legal no dia delas, e encontrar esse equilíbrio não é fácil, viu? Às vezes a gente fala assim, não, mas é óbvio, e não é tão óbvio assim. Encontrar o equilíbrio ali da gente ter um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo e divertido, de fato, né? Tanto para o professor que está dando a aula, quanto para o aluno, é muito difícil equilibrar com um ambiente que preza por uma boa movimentação, que preza por estar colocando um conhecimento em prática constantemente, que preza por estar se melhorando nas questões de educação mesmo, né? Não só pensando no movimento de fato do corpo, mas num geral de uma comunidade que a gente está à frente. E eu acho que o principal tem que ser essa constante observação, essa auto-observação, da gente se perceber, será que eu não estou indo para um lado mais que do outro, né? E tá tudo certo, o objetivo é realmente a gente perceber que o nosso valor está em realmente mudar constantemente e aprender com os nossos próprios erros. Uma coisa que, desde a época do futebol até hoje, eu acho que é interessante não abrir mão, é que todo aluno saia, né, da aula tendo ouvido o seu nome pelo menos uma vez, que é o mínimo do mínimo, né? É quase, eu botei aqui, que é quase um crime o aluno vir para a aula e não ouvir seu nome. Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito carentes, né? Todo mundo que tem um box de CrossFit ou que está à frente de uma comunidade ali, de uma aula de CrossFit, sabe que as pessoas elas querem chamar atenção, às vezes elas falam alto, ou às vezes elas colocam carga de menos só para tu dizer, pô, fulano, tá indo só com isso, vamos, hoje vamos se desafiar um pouquinho mais, ou então coloca, né, carga demais, e aí a gente tem que ir lá, olha só, hoje o treino é para terminar dentro desse tempo, será que não é melhor a gente colocar uma carga ali e tu se desafiar e manter a barra na mão por mais tempo? E parece que tipo assim, não, mas esse aluno é assim. Essas são todas formas de chamar atenção, né? E é importante que nessas chamadas de atenção a gente perceba qual é o nosso papel na hora de falar, não tá chamando atenção de volta na medida que a gente poderia estar conectando com a pessoa, ganhando mais confiança e demonstrando mais valor sobre o nosso trabalho, às vezes cortar ela, né? Não, isso aí tu não consegue. Não, óbvio, tem outras formas da gente dizer isso, né? Ó, Marcelo, hoje vamos fazer assim, eu quero que tu baixe a carga e tu vai me entregar esse treino em tanto tempo. E aí, na próxima vez, a gente busca com um pouquinho mais de carga, prometo, mas hoje eu quero isso de ti. Vamos buscar por isso e aquilo. A gente vai conectando, dependendo, obviamente, da conexão com cada um. Mas é muito difícil eu só chamar atenção sem ter conectado. Senão, a minha chamada de atenção, ela é quase que em vão, não tem valor, né? Então, primeiro a gente conecta, para depois a gente demonstrar o nosso valor pela informação que a gente está entregando. Como que a gente pode continuar aprimorando a nossa capacidade de envolver e orientar os nossos alunos de maneira eficaz? Listei coisas aqui que parecem óbvias, né? Mas eu acho que a gente se encontra nesse grupo exatamente por estar numa mesma sintonia e caminhando numa mesma direção. Primeiro de tudo é estudar, né? Gostar de estudar. Se a gente não tem aquele hábito, coloca no calendário dentro desse tempo de, sei lá, na segunda-feira, desse horário até esse horário, eu vou pausar tudo e vou só estudar, que comece com 20 minutos. É uma forma da gente se condicionar, eu preciso olhar para alguma coisa antes de eu começar a dar minhas aulas, ou então, eu começo a dar aula às 6 da manhã, então eu vou acordar um pouquinho mais cedo e nem que seja 10, 12 minutos, eu vou dedicar a estar olhando alguma coisa que pode melhorar a minha aula hoje. E aí isso é todos os dias, né? Melhora hoje, amanhã ela melhora também, e assim por diante. Um segundo ponto, participar de grupos como esse. Pode parecer
idiota, né, falar isso, mas quando eu comecei, e não faz tanto tempo atrás, não tinha grupos como esse. A gente estava nadando ali um pouco no escuro e tentando descobrir o que era o melhor, né? Não é o certo. Preciso deixar isso bem claro, assim, na medida que eu me desenvolvo, cada vez mais eu percebo que não existe um certo, né? E sim aquilo que funciona melhor para cada comunidade. Se aquela pessoa ela se identifica com esse pensamento, com essa direção, com o ritmo do passo que a gente está, vem junto, vamos caminhar junto que a gente está buscando. Ninguém sabe de tudo e não tem final, né? A caminhada é longa e é contínua e a gente só tem a aprender uns com os outros. Então, essa é uma coisa que eu acho que é bem importante, né? E percebo que às vezes a intenção é boa, né? De todos. Eu já me percebi em vários papéis, né? E não tenho vergonha de dizer que já mudei muito de opinião. E que bom que mudo de opinião, mas não mudo meus valores. Isso é importante ressaltar. Dentro do grupo, às vezes a gente tem, olha só o que o fulano está fazendo lá, que loucura isso aqui, que porcaria de treino é essa? Como é que dá tempo de ensino? A gente sabe que não dá. Mas eu duvido muito que as pessoas que colocam esse treino, elas colocam assim, ó, hoje eu vou botar isso aqui para avacalhar. Meus alunos eu vou botar para ver quem é que se estraga antes. Ninguém faz isso, gente. As pessoas, elas colocam aquele tipo de proposta porque elas acreditam que vai ser o melhor. E é aquele conhecimento que elas têm até então. Quando a gente abriu a Grau, eu também achava que aquilo estava certo e a minha intenção era ótima. Só que na medida que tu vai descobrindo, tu vai dando outros passos, a tua visão vai aumentando. E aí, tudo que tu sabe agora se torna responsabilidade. Então, tu precisa ter mais responsabilidade com aquele grupo que está à tua frente, né? E é de extrema importância observar que ninguém faz nada só para avaliar e para estragar um grupo de pessoas, uma comunidade. Na cabeça dessas pessoas, elas também estão fazendo o que é correto, a intenção sempre é boa. Então, a forma de abordar também tem que ter cuidado. É mais fácil a gente dizer, né, que loucura fazer isso, mas a gente também tem que pensar assim, pô, que bom que eu não faço mais isso. Ao invés de, tipo, só falar que o outro faz de uma certa forma que eu não faria hoje. Pô, que bom que hoje em dia isso não me serve mais. Hoje em dia eu coloco uma estrutura dentro da minha comunidade que me valoriza como professor. É isso que a gente tem que lembrar de ter grupos como esse para ter suporte e não apontação de dedo, né? Um terceiro ponto que eu coloquei é procurar e aceitar feedback, né? É algo que não é fácil sempre. A gente tenta criar ambientes onde o feedback ele é constante e onde fique cada vez mais natural para que isso fique mais leve também, porque isso só acrescenta. Receber feedback de dentro e de fora é muito importante. E aqui, né, com o turno que eu trabalho, a maioria das vezes eu trabalho no turno da manhã, a gente tem uma equipe de manhã, e a gente tenta fazer o seguinte, né, um dá uma aula, o outro dá uma aula, e depois que todos deram uma aula, aí a gente faz alguns feedbacks mais simples, assim, mas tem coisas que na primeira ninguém precisa dizer, digamos assim, a gente já consegue identificar que ó, aquilo ali talvez não encaixou tão bem, vamos melhorar. A segunda aula já é melhor que a primeira, e tá tudo certo a gente, né, colocar que é realmente a primeira não foi tão boa quanto a segunda. E tem que ser assim. A terceira é melhor que a segunda. E assim vai. Essa é a intenção mesmo, que a gente vai entregando cada vez uma versão melhor da nossa aula durante o dia. Uma coisa que eu faço aqui, tá? Porque eu tive muita dificuldade de receber feedback da minha equipe no início. Hoje em dia está muito melhor, mas tive muita dificuldade de receber feedback da minha equipe por estar à frente da equipe, ou então, né, por ser uma das proprietárias, por também ter ido buscar essa minha licença de nível 3, parece que daí tu sabe tudo, e essa não é a verdade, a gente, na verdade, só tem um certificado do que a gente buscou um monte e que a gente teve lá na nossa prova, algo que a gente conseguiu atingir em nível de conhecimento, mas isso está longe de dizer que a gente sabe tudo, né? Eu filmo as minhas aulas. Aqui a gente tem o nosso sistema de câmera da própria academia, né, que é de segurança, mas a gente tem como ver a nossa própria aula. Então, já se tu percebe, por exemplo, que ver 20 minutos da tua aula é um saco, cuidado. Porque como que tu mesmo não gosta de assistir a tua aula, né? São formas de tu perceber
talvez eu preciso estar entregando de uma forma melhor, talvez eu preciso entregar a informação de forma mais clara, de forma mais rápida, sem estar negligenciando certos pontos, né? Mas filmar a própria aula foi uma coisa que o Landim, uma vez ele pediu para mim fazer, para enviar para ele, e aí eu, antes de enviar para ele, eu pensei assim, ó, vou ver essa merda, né? Como é que eu vou mandar isso aqui? Vai que seja uma porcaria. E aí eu percebi assim, não, eu vou filmar outra aula. E filmei outra aula. E assim foi, eu pensei assim, cara, eu vou mandar uma mensagem para ele dizendo que ele não precisa ver. Tem coisas que eu tô vendo, né? Vou deixar para em outro momento ele ver de forma presencial, mas a parte de filmar a própria aula é uma ferramenta que eu indico muito e foi muito útil aqui para a minha construção. Se eu sentia que eu não tinha, né, ainda esse ambiente de receber um feedback ainda da minha equipe. Hoje em dia é bem mais tranquilo, mas eu ainda faço essa parte de filmar de vez em quando. Os meus agradecimentos e considerações finais, bem como é que se diz, é formal essa apresentação, né? Mas é mais em relação a dar um fechamento, né? Hoje em dia eu também percebo que o cooldown, quando a gente atrasa a aula, o que acontece? Não tem como, tipo, nunca mais atrasei a aula depois que eu fiz o L3. Mentira. A gente continua atrasando a aula, a gente continua buscando não atrasar. É muito menos que quando eu comecei. Mas quando atrasa a aula e falta tempo para fazer um cooldown, para fazer um fechamento, parece que não foi 100%, né? Faltou alguma coisa. Então, também faço questão de, nas minhas apresentações, nas aulas que eu dou, também ter alguma parte ali final com algumas considerações, né? E as considerações são, né, que aprimorando essas abordagens, a gente vai estar construindo uma comunidade mais forte e saudável. Talvez as coisas que nos incomodem na nossa comunidade, né, em relação ao comportamento, em relação a atraso, em relação até mesmo à falta de referência, tem a ver com como que a gente coloca a nossa instrução e a nossa interação. Se às vezes está interação demais, está broderagem demais, não tem referência, não tem liderança, e precisa ter. Às vezes aquele limite que a gente não gosta de dar porque a gente quer agradar, ele é aquele limite que mais precisa para que a organização e a estrutura do box esteja com uma liderança bem posicionada, né? Da mesma forma a questão de saúde, né? Se, de certa forma, eu só coloco instrução, 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 eu falo que o meu ambiente é inclusivo, que é um ambiente divertido, mas na hora da aula mesmo não tem diversão nenhuma, eu estou sendo incoerente e acabo também encontrando problemas num outro aspecto. E aí botei aqui, né? Não só dentro do box, mas uma comunidade que percebe a importância da instrução, porém conecta por interações feitas de forma sincera e cuidadosa. As pessoas não se importam com o quanto a gente sabe, até que saibam o quanto que a gente se importa. Essa é uma frase antiga, que eu gosto muito, e hoje em dia, todos os dias tem que ser lembradas, porque se essas pessoas não entendem realmente que a gente se importa com cada uma delas, a nossa instrução, ela é quase nula ou vazia, né, inválida. Então, eu fecho a minha apresentação com essa frase. Também deixo as portas sempre abertas, né, para caso alguém queira trocar uma ideia fora ali da reunião, lá pelo grupo. Como eu disse, eu já fui uma pessoa também de apontar esse dedo, de achar que tinha gente fazendo coisas erradas em outros lugares e não tem certo e errado, tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, a gente só fortalece a nossa comunidade realmente por meio de grupos como esse, tentando, de certa forma, conectar para que aí sim a instrução venha. Porque às vezes a gente quer, tipo assim, falar com um brother que também tem um box que, tipo, tá fazendo uma outra coisa diferente da gente, querendo, tipo, instruir, passar instrução. Ah, mas eu vi que nesse curso fala isso, na tal mentoria fala aquilo. Mas a gente não tem uma conexão com essa pessoa para ela entender que a gente está falando isso porque a gente se importa, acaba sendo sem valor essa nossa instrução para ela. E no mais é isso. Espero que tenham gostado. Vou estar compartilhando ali no grupo essa apresentaçãozinha em PDF, que fica mais fácil de ver ali cada um dos pontos. E caso alguém tenha alguma dúvida ou algum comentário, deixo aí uns minutinhos em aberto para a gente fazer isso. Nunca mais me chama de Miriam, isso é importante também. Eu vou fazer um comentário, então, já que ele falou sobre isso, que, por exemplo, teve
Teve uma pessoa que um tempo atrás, né, como eu tava tu vai ver, Mariana, tava numa janta com essa pessoa e aí, tipo, a pessoa falando, nossa, porque eu me importo muito com os meus alunos, é uma coisa que é o mais importante no meu box, são os alunos, a comunidade, tal, tal, tal. E eu já tinha me apresentado para essa pessoa, né? Tinha falado, meu nome é Maria, daí tinha perguntado, Miriam? Eu falei, não, Maria. Ah, tá, beleza. Aí ele, mas tu, Marion. E aí eu não ouvia mais nada do que ele falava, porque ele não soube nem falar meu nome. Aí tá, passou. Aí deixei. Daí eu depois falei, meu nome é Maria. Aí falando de novo, conversando. Porque como eu te disse, né, Miriam? Porra, velho. Tipo assim, no momento que não tem o mínimo, né? Tu não saber o nome das pessoas, tudo o que tu vai falar depois não tem validade. Então, é muito é muito forte saber o nome de alguém, saber também características dessas pessoas, né? Por isso que eu acho que, assim, eu não estou condenando, que fique bem claro, não estou condenando ninguém que não pague a filiação, tá, gente? Não, longe de mim ser essa pessoa. Eu acho que cada um faz aquilo que está a seu alcance, que está correto, mas hoje em dia eu pago com gosto a filiação, porque a CrossFit me deu a oportunidade de trabalhar com algo que eu acredito muito. E se eu tivesse sido a pessoa que criou esse método, que criou essa estrutura, eu gostaria de receber por isso, né? Então, eu sempre penso dessa forma, assim, de trabalhar com algo que a gente tem um número de pessoas onde a gente tem a possibilidade de conhecer características de cada um, né? Aqui eu dou aula para minha mãe, dou aula para meu pai. Tem aqui no nosso box a gente tem até o Felipe é professor aqui, tem a irmã dele, né, de 7 anos que faz aula aqui, tem a avó dele de 60 e poucos que faz aula aqui, tem a namorada, tem a irmã, tem a sogra, a mãe. Então, a ideia é realmente ter um ambiente familiar, né? E para ter esse equilíbrio entre instrução e interação, eu acho que isso é uma das coisas, umas chaves fundamentais para a gente ter um ambiente de sucesso, porque principalmente quem dá aula para seus familiares sabe que os mais difíceis são eles, né? Porque falta às vezes uma referência de quem é que está no comando, porque pensa, né? Durante, sei lá, quase 20 anos dentro da nossa casa, foram as referências foram meu pai e a minha mãe. E aí, hoje em dia, dentro de uma aula, ou é eu, ou é a Raquel, que é a irmã mais nova, né? E às vezes, se isso não está bem estabelecido de momento de instrução, momento de interação, isso também pode se perder. Então, se tu tem uma estrutura como essa, às vezes observa se os momentos de interação, as pausas entre um aquecimento geral e um aquecimento específico, ou até mesmo dentro do próprio aquecimento específico, que não está tendo pausas que abrem espaço demais para que se perca essa referência de quem está no comando da aula, né? E isso não quer dizer só com os pais, né? Com familiares, também pode acontecer muito com os amigos, e às vezes até acaba uma amizade ao invés de fortalecer uma amizade que tem ali dentro da comunidade, né? É isso? Show, Maria. Que massa, hein? Foi muito da hora. Muito massa mesmo. Eu achei massa você colocar isso para a gente pensar, né? Assim, digo, estruturar mais, né? Porque, enfim, quando a gente pensa sobre instrução e interação, a gente pensa de uma forma mais simples, né? Tipo, eu vou dar uma brincada, eu vou, né? Enfim, criar um ambiente mais descontraído e tal, e vou, né? Quando precisar chamar atenção ou dar instrução e tudo mais, né? Mas a gente não formaliza esse pensamento e não pensa disso de uma forma mais técnica, né? O quanto eu faço isso, como eu faço isso, quando eu faço isso, né? Pensando sobre isso. Então, achei bem massa mesmo. Por E uma exemplo, das coisas que, desculpa te interromper, mas assim, dentro da nossa experiência, a gente vai percebendo que a pessoa que mais nos desafia, né, no sentido de movimentação, às vezes se movimenta, fica assim, meu Deus, né? Que terrível, uma movimentação muito feia. Às vezes a gente, o que ela precisa? Ela precisa de instrução. Mas se eu não interagir com ela, porque eu também já tenho um ranço pela forma que ela se movimenta, a minha instrução, ela
ela vai ser inválida, né? Eu vou lá, vou chegar, vou falar e a pessoa vai continuar se movimentando da mesma forma. Mas se ela vê o que eu valorizo, né? Ou então até mesmo falar isso em frente a alguém, né? Às vezes tem uma pessoa que ela tem dificuldade de te ouvir e tu acha que o problema é contigo. Então tu chama a atenção de alguém na frente dela no sentido bom, né? Pô, isso aí, fulano, tá bonito esse cotovelo altão, hein? E aí o dela tá para baixo. Daqui a pouco tu vai ver, ela vai estar aqui buscando, mesmo sem tu ter dito diretamente para ela, né? A gente percebe que o movimento, ele é só mais um convite para a gente chegar lá e falar, mas se não houve interação antes, às vezes fica mais difícil, né? Yes, yes. Não, exatamente isso. Achei bem da hora. Bem da hora. Se a galera quiser comentar aí, perguntar sobre, enfim, fica à vontade. Vamos tranquilo. Fala, Pardalzinho. Faz tempo que a gente não se fala. Toquinho! Como vai? Com Tem frio. tempo. Mas, que delícia te ouvir. Você é uma enciclopédia viva, hein, moça? Meu Deus! Eu tenho certeza que todo mundo pode ouvir a gravação aí 10 vezes que vai tirar alguma coisa diferente. Muito top. Tem muito conhecimento aí. Uma das coisas que eu mais gostei, que acho que tudo que você falou, se você conseguir empregar um pouquinho todo dia, tipo, começando em você, né? Se dedicando para os estudos, para ter uma rotina de excelência melhor, e aos poucos ir entregando isso no plano de aula, isso vira um hábito que aos poucos vira uma cultura. Então, a cultura não é estar escrito na parede lá, igual, sei lá, na mentoria, né? Positividade, humildade, simplicidade. A cultura é os pequenos atos de instrução e interação continuamente, todo dia, de coração, né? Então, muito top, adorei e me fez refletir nisso. Os insights que eu tive foi isso. Como criar, manter e melhorar uma cultura existente no ambiente, né? Muito top. Obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz ouvindo aí de vocês que são meus irmãozãos, minhas referências também. Fala, Tássia! Oi, Miriam! O que você falou é mais no final, mas queria te dar já um feedback que, cara, tem algumas turmas que eu meio que fico pensando, cara, por que eles conversam tanto? E sabe, tipo bem isso, assim. Como eu tenho um relacionamento bons com algumas turmas, essas turmas, elas... Peraí que tá passando um carro, né? Essas turmas, elas vão se perdendo, mas porque às vezes eu dou essa liberdade que não precisa. E não é que não precisa, tá no momento errado, né? Tipo, existe um fora aula, assim, que a gente tem que ter essa interação e tal. Mas agora, nas minhas aulas, eu vou pensar nesse limite que eu mesmo dou. E como eu vou dar esse limite? Acho que esse é o mais importante, né? Não, tipo, só... Não, galera, tchau, falou, agora vou pra aula. Não, é como que eu vou fazer de uma forma que todos entendam que a partir de agora, ou a cultura, como o Pardal falou, vai se mudando. Tipo, a gente precisa entender os papéis também das pessoas, né? Tipo, eu sou coach, eu estou comandando a aula, eu sou seu colega, né? Fora da box, seu amigo, mas aqui quem manda sou eu e a gente está aqui para fazer aula. Uhum. Vamos aí, e acho que é muito isso, assim, como que eu vou fazer que mude um pouquinho essa cultura da minha aula. Obrigada. Legal isso, né? Uma pessoa também que tem muita experiência, observar onde é que se aplica isso para mim, né? Que na verdade é essa a intenção mesmo. A gente observa, vou trazer de novo esse comentário, porque a gente faz parte de vários grupos, né? E sabe que em vários grupos existe às vezes esse critério onde a gente exige muito do outro que esteja fazendo a mesma coisa que a gente, como se a gente estivesse fazendo tudo certo, né? Mas a gente trazer também essa exigência para o nosso dia a dia e para nossa exigência não com relação a estar certo, mas sim entreguei o meu melhor, foi o melhor que eu pude naquele momento. Eu tô encontrando todas as ferramentas que eu posso para entregar aquilo que eu gostaria que eu tivesse recebendo se eu tivesse como aluno, né? E
Para ti também deve ser parecido assim, né? Que vocês têm nos boxes aí, pelos que eu conheço, uma cultura de também treinar com a turma. E a gente já teve momentos onde, por exemplo, quando a gente treinar com a turma, o aluno recorrer a gente, né? Recorrer a gente e, ó, agora eu tô como aluna, né? E hoje em dia não acontece mais, né? Até às vezes eles brincam assim, Maria, como aluna, é tão perdida quanto eu, que eu sou dispersa mesmo, né? Se a aula tem, às vezes, gaps de transição, eu acabo dando uma perdida mesmo. Minha cabeça está em outro lado. E o quanto que é importante a gente se colocar nesse papel do aluno, do outro lado, para perceber assim, nossa, não é tão fácil assim prestar atenção. O meu pensamento está aqui, engajadão, eu estou com tudo bolado, mas se a entrega não tiver na alta, na excelência, pode ser que eu perca alguns pelo caminho, né? E como que eu faço para melhorar essa minha entrega, para não perder eles no caminho? Ou então perde, busca de volta, perde, busca de volta. E tá tudo certo. Sabe que eu tô num momento que eu tô tendo que fazer algumas coisas administrativas e tô precisando fazer muita coisa sentada, né? E eu não fui feita para ficar sentada. Meu Deus, tô odiando. Mas assim, eu chego a estar umas 4, 5 horas sentada, que para mim é um absurdo, assim, né? E tenho sentido coisas assim na minha lombar, na minha posterior, que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu tô conseguindo identificar coisas que eu não identificava antes como aluna, porque eu tenho passado muito tempo sentada. E eu pensei, nossa, que legal também, né? Ter valor até nisso que eu estou detestando fazer, de ficar sentada. Mas o nível de observação hoje em dia, nossa, né? Tá tão alto que a gente se observa até nisso. Pô, tô passando mais tempo sentada. Quando tô em aula, é mais difícil para mim estar parada, sabe? Eu fui aquele aluno que, pô, ele não para quieto. Tô tentando explicar, ele já tá com a barra na mão, já tá puxando e a gente nem falou ainda o que que é. E eu percebo que também às vezes tem a ver com isso, assim, sabe? Ele já passou o dia sentado, né? Eu preciso ter outro ritmo na minha entrega, eu preciso, de certa forma, interter um pouco mais também dentro dos momentos que cabe interter para que a pessoa tenha uma boa experiência. E toda oportunidade de observação, eu acho que ela é válida, né? Eu agradeço mais uma vez aí pelo tempo que vocês dedicaram também para mim passar esse feedback, pela participação. Acho que isso que sempre engrandece aí qualquer apresentação. E, mais uma vez, fico à disposição, porque eu poder estar contribuindo. Olha só coisa boa, né? Todo mundo está sabendo que 2, 3 milhas deu um problema aí com várias viagens. Eu tinha uma viagem programada que eu não ia poder ir para o camp, né? Deu tudo errado com a minha viagem, potencialmente pode ser que eu vá pro camp. Então, de tudo não é ruim, né? Talvez a minha esposa não goste muito da minha estratégia, mas sempre tem uma parte boa. E se der tudo certo, a gente se vê em breve. Feito, galera. Prazerzão estar com vocês. Ótima semana para todos. E é isso. Yes, tamo juntas. Não sei se o Iero quer falar. Não, acho que levantou a mão errada. Então tamo junto, é isso. Reunião gravada, daqui a pouquinho tá no YouTube. E Maria, obrigado de novo e é nóis, tamo junto. Espero que venha aqui no camp. Valeu, Dani, valeu, Tássia, valeu, Pardalzinho. Eu ia falar Marcos não dá. Tchau, Maria. Boa Até noite, mais. Boa semana, valeu.